Vamos lá, galera, continuando aí, ó, terceiro bloco, daqui a pouco a gente finaliza a teoria e cai para dentro do exercício. Então acompanha aqui comigo, ó. A gente tinha chegado até aqui esse momento, ó, vírgula e a conjunção E. Quando isso acontece, você provavelmente já deve estar ligado que não tem vírgula, quando o E indica soma. E aí, vamos lá. A moça veio à festa e logo se foi. Então, este E, ele está marcando o quê? Soma. E o sujeito das duas orações é o mesmo. Então, aqui no caso, não tem vírgula de jeito nenhum, por assinalar soma e por ter o mesmo sujeito nas duas orações. Agora, quando eu digo a moça veio à festa e o marido ficou em casa, reparem que este E, ele também indica soma. Só que é o seguinte, as orações possuem sujeitos diferentes. Em uma, o núcleo é moça. Na outra, o núcleo é marido. Quando isso acontecer, nós temos uma vírgula facultativa. Ok? Vírgula facultativa. Então, eu tenho um caso em que não tem soma e eu tenho um caso em que eu tenho a vírgula facultativa. Sidney, tem alguma coisa a mais? Tem algum caso em que eu tenho a vírgula obrigatória ali? Tem, mas não no E que indica a soma, em outro tipo de E. Então, acompanhe aqui comigo alguns exemplos que eu vou apresentar para vocês agora, ó. João trabalha e estuda. João trabalha e Pedro estuda. João estudou e não passou. Siga este conselho e se dará bem. Então vamos lá. Eu tenho 4 situações aqui em que nós apresentamos o E. O E, ele indica soma nas 2 primeiras sentenças. Então, ó, Pedro, além de trabalhar, perdão, João, além de trabalhar, ele também o quê? Estuda. Então, o sujeito nas 2 orações é o João. Então, quando E indica soma e é o mesmo sujeito nas 2 orações, eu não tenho vírgula, vírgula proibitiva. Agora aqui, João trabalha e Pedro estuda. Opa, quem é que trabalha? O João. Quem é que estuda? O Pedro. Então, esse E, ele também indica soma, mas os sujeitos são diferentes. Então, neste caso aqui, entra uma vírgula facultativa. Agora, João estudou e não passou. O E que está aqui, ele indica soma? Não, ele indica oposição, adversidade, contraste. É isso que ele indica. Então, ele pode ser substituído pela conjunção mais, pela conjunção porém, pela conjunção todavia. E aí, nesse caso, eu tenho aqui uma vírgula obrigatória. Então, ó, João estudou, mas não passou. João estudou, porém não passou. João estudou e não passou. Então, aqui entra uma vírgula obrigatória, exatamente por não estar marcando a soma. Agora aqui, siga este conselho e se dará bem. Reparem que aqui eu tenho um modo imperativo. E quando eu tenho um modo imperativo, quando eu tenho uma ordem, eu preciso justificar a ordem. Então, a outra oração ela é o quê? Ela é explicativa. Então, siga este conselho, pois se dará bem. Siga este conselho, porque se dará bem. Então, aqui entra também uma vírgula obrigatória, que separa a oração coordenada da oração coordenada sindética explicativa. Assim como aqui eu separo a oração coordenada
assindética, da oração coordenada sintética adversativa, porque é a mesma vírgula do princípio da enumeração. A vírgula da enumeração não é aquela que isola, que destaca elementos de mesma função? Então, as orações coordenadas, elas são equiparadas, elas têm as mesmas funções. Então, eu coloco a vírgula ali no meio delas. Eu só não coloco quando eu tenho o e que indica a soma ou quando eu tenho o ou que indica a alternância. Venha cá ou perderá a vez. Ali também não tem vírgula. E quando eu coloco o nem também, que também indica a soma, tá? Mas geralmente na prova o camarada coloca o e, porque é o grande calcanhar de Aquiles de muito candidato, ok? Então vamos lá, vamos continuar a nossa brincadeira aqui agora. Então, matei este e de todas as formas e agora a gente vai para o etc. Nossa quarta observação. O negócio é o seguinte, teoricamente, quando eu tenho etc, eu não devo ter a vírgula, porque eu coloco pintamos paredes, vírgula, tetos, pisos, etc. Por que teoricamente? Porque a expressão etc, ela é uma abreviação, na verdade, da expressão latina etc, que significa e entre outros. Então, é como se já tivesse o e. Por isso não tem a vírgula. Então, pintamos paredes, vírgula, tetos, vírgula, e entre outros. Então, é como se não tivesse ali a necessidade de colocar a vírgula. Então, por isso a gente não coloca. Teoricamente é assim. Agora, quando você pega as gramáticas, até para avaliar, até quando o cara diz que não é para colocar, nos textos dos caras tem o quê? A vírgula. E é o seguinte, eu vou até te tranquilizar. Nunca caiu isso numa prova de concurso público. Nunca, nunca. Mas, a título de curiosidade e a título gramatical, teoricamente não deveria ter o quê? A vírgula. Tanto é que quando eu produzo um texto, eu evito a abreviação. E o etc, ele é uma abreviação. Então, o que eu coloco ali ao invés de colocar o etc? Eu coloco entre outros. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Como não é muito importante, vamos adiante. Agora, a gente tem que trabalhar a vírgula e o quê? Todos viram que a água acabou e o professor pediu que todos fizessem silêncio. Nessas duas primeiras construções, a gente tem o quê? Conjunção integrante. Todos viram isso. O professor pediu isso. Quando que é uma conjunção integrante, é impossível que tenha vírgula. Até mesmo porque a conjunção integrante, ela encabeça uma oração subordinada substantiva, que pode ter função de sujeito, função de objeto direto, função de complemento nominal. Então, teoricamente, se eu colocasse uma vírgula ali, eu estaria separando o sujeito de um verbo de um complemento exigido por ele, ou então um nome de um complemento exigido por ele. Então, não tem vírgula de jeito nenhum. Nenhum, a não ser que apareça uma estrutura intercalada ali no meio, e não é o caso aqui dessas expressões. Agora, quando este que for um pronome relativo, ele encabeça uma oração subordinada adjetiva. E aí, quando eu tenho uma oração subordinada adjetiva, eu tenho uma divisão. Eu posso ter a oração subordinada adjetiva restritiva, que não tem vírgula, e a oração subordinada adjetiva explicativa, até porque todo termo explicativo na língua portuguesa tem a vírgula. Então, aqui, restrição. Os alunos que foram aprovados não farão prova final. E aí vamos entender por que aqui a gente está fazendo uma restrição. Os alunos que foram aprovados não farão prova final. Isso significa que não são todos os alunos que foram aprovados. Então, quem é que não vai fazer prova final? Apenas aqueles que foram aprovados. Ou seja, tem aluno que não foi aprovado e, consequentemente, vai fazer a prova final. Tranquilo ou não tranquilo? Então, aqui eu tenho uma restrição. E por que a gente não coloca vírgula? Porque é de suma importância para o entendimento da frase. A gente estudou isso nas orações subordinadas adjetivas. Agora aqui, explicação ou generalização. Eu digo assim, os alunos que foram aprovados não farão prova final. Então, na hora que eu coloco vírgula, eu não marco que é um termo explicativo? Marco. E se é um termo explicativo, não pode ser retirado? Pode. Então, é como se eu pudesse dizer, os alunos não farão prova final. Então, aqui eu tenho uma explicação.
Nas provas, os camaradas perguntam a classificação da oração, se é oração subordinada adjetiva, restritiva ou explicativa, é mole, quando não tem a vírgula é restritiva, quando tem a vírgula é explicativa, ou seja, quando não tem vírgula indica uma restrição, quando tem a vírgula indica uma explicação. E agora, vou te perguntar, se eu retiro a vírgula, tem algum prejuízo gramatical? Nenhum. Continua tendo a estrutura correta, mas eu tenho que alteração semântica, ok? Agora aqui, a Terra que gira em torno do Sol é o terceiro planeta do Sistema Solar. E mais uma vez eu tive aqui agora uma estrutura de explicação. Quem é que gira em torno do Sol? A Terra. Então aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Só que é o seguinte, em relação a essa explicação, você precisa tomar muito cuidado, porque às vezes o avaliador ele é traiçoeiro. Então ele vai dizer que essa estrutura que foram aprovados, que está entre vírgula, e essa aqui, que gira em torno do Sol, que está entre vírgula, ele vai dizer para você que sintaticamente é um aposto. E aí você vai pensar, faz todo sentido, mas não é. Ué, mas não pode ser retirado? Não é uma explicação? É, mas aposto é função de substantivo. Tanto é que eu tenho a oração subordinada substantiva apositiva. E aqui é uma oração adjetiva. Então, sintaticamente, sempre a oração subordinada adjetiva terá a função de um adjunto adnominal. Não importa se é restritiva ou explicativa, ok? E agora, última coisinha que a gente vai falar sobre a vírgula, que eu já mencionei antes, mas a gente vai dar só a ênfase aqui, ó. O que é vírgula vicária? O termo vicário, ou vigário, como as pessoas estão mais acostumadas, principalmente as que são católicas praticantes, significa substituição, substituto. Diz-se, por exemplo, que o sacrifício de Cristo foi vicário, porque ele substituiu o homem na cruz, que realmente deveria morrer pelos pecados cometidos. Então, uma vírgula vicária é aquela que substitui o verbo na oração. Portanto, faz com que a gente tenha um zeugma. Exemplo, João estuda muito, mas seu irmão quase nada. João estuda muito, mas seu irmão não estuda. Ou seu irmão não estuda nada. Então a gente omitiu o quê? Omitiu o verbo estudar. Então isso é um zeugma. A vírgula substituiu na segunda oração a forma verbal estuda. João estuda muito, mas seu irmão estuda quase nada. Então a gente entendeu, já tinha entendido, acho que anteriormente, o que é uma vírgula vicária que marca a omissão de um termo. Ou seja, é uma elipse, mas como é elipse de um elemento que já apareceu, a gente tem um zeugma, e se a gente tem um zeugma, a gente fez, na verdade, uma coesão referencial anafórica. Tranquilo? Agora, ponto e vírgula, galera. Separa elementos coordenados que já possuem a vírgula. Então aqui, ó, Pedro tinha fome, eu tinha sede. Então aqui vocês vão reparar que este ponto e vírgula entrou no meio da estrutura ali. Por quê? Porque a gente já tinha uma vírgula. Então se já tinha uma vírgula que, no caso, assinala a omissão do verbo aqui, ó, Pedro tinha fome, eu tinha sede. Então a gente tem aqui uma vírgula vicária. E como ia ficar desestruturado sem colocar a vírgula aqui, e eu não poderia colocar o eu entre duas vírgulas, porque não tem o menor motivo, a gente, para colocar que tem uma oração coordenada de um lado e uma oração coordenada do outro, e aqui, já que eu não coloquei a conjunção, eu coloco o ponto e vírgula, já que também apareceu uma outra vírgula que está ali assinalando a omissão do verbo, ou seja, a vírgula vicária, como a gente viu anteriormente. Agora aqui, estive na Bahia, que é quente, no Pará, que é frio, e em Brasília, que é seco. E mais uma vez você vai reparar que tivemos estruturas coordenadas. Agora, na primeira, estive na Bahia, vírgula, que é quente. Então essa vírgula aqui,
é para separar uma estrutura explicativa. Só que aí eu vou começar com a segunda estrutura, que é coordenada à primeira e que vai ter uma vírgula explicativa para dizer que no Paraná é frio. Então, caramba, eu tenho que marcar esta coordenação com um ponto e vírgula. Assim como eu vou fazer no próximo elemento, que é Brasília, ponto e vírgula, e em Brasília, que é seco. Até aí, tudo bem? Agora, separa orações coordenadas assindéticas ou coordenadas sindéticas, geralmente com conjunção móvel ou que admita vírgula. Então, aqui, ó, comi muito e passei mal. Então, aqui, ao invés de colocar a conjunção, a gente coloca o quê? O ponto e vírgula. Comi muito, logo não dormi bem. E aí, entrou uma estrutura do logo, que é conclusiva e que já apareceu o quê? Com a vírgula. Portanto, eu coloco o ponto e vírgula. Depois, comi muito e continuo com fome. Porém, então aqui você tem uma conjunção, assim como aqui no logo, que foi o quê? Deslocada. Então, se eu não tivesse deslocado, ela ficaria no meio da oração. Como ela foi deslocada e precisou de uma vírgula para marcar o seu deslocamento, a gente coloca aqui mais uma vez o ponto e vírgula. Agora, categoricamente falando, em que situação eu tenho realmente a obrigação de colocar o ponto e vírgula? Naquelas famosas listinhas, e que vão assinalar o quê? Elementos coordenados, elementos de função igual. Nas listas das convocações da seleção brasileira, por exemplo, aí o camarada coloca lá, ó, goleiro, e aí vai colocando. Aí Cafu não, Cafu não é goleiro, né? Tafarel, pô, é porque eu não lembro da seleção atual, né? Eu lembro da antiga. Então vamos lá. Tafarel, ponto e vírgula. Cafu, ponto e vírgula. Roberto Carlos, ponto e vírgula. Aldair, ponto e vírgula. E por aí vai. Então ali tem vírgula, ponto e vírgula obrigatório. Tanto é que quando a gente trabalha uma prova em que o cara vai trabalhar, por exemplo, um texto jurídico, ali você tem a sequência das leis, a sequência dos incisos, e aí você coloca uma listinha para poder enumerar alguns elementos que são necessários. Você vai perceber que tem sempre a parada, ponto e vírgula, aí embaixo, ponto e vírgula, embaixo, ponto e vírgula, e por aí vai. Então, o ponto e vírgula, ele sempre serve para esse tipo de listinha, para separar elementos de mesma função, ou seja, elementos coordenados, tá? Agora, chegou um camarada que merece todo o nosso respeito. Por quê? Porque é cobrado em prova. Travessão, parênteses e 2 pontos. Então, observa só essas 3 primeiras estruturas aqui, ó. Comprei frutas, morangos, peras e uvas. O que eu comprei? Frutas. Então, aqui eu já disse o que eu comprei. Mas que tipo de frutas eu comprei? Morangos, peras e uvas. Então, essa estrutura aqui, ó, não está servindo para explicar a estrutura das frutas que eu já comprei? Tá, não tá? Então, aqui cabe 2 pontos para eu mostrar que eu tenho ali uma estrutura positiva. Isso aqui é um aposto, porque serve para explicar que frutas eu comprei. Então, cabe ali os 2 pontos. Mas também cabe um travessão. Comprei frutas, travessão. Morangos, peras e uvas. O aposto pode ser marcado ali pelo travessão também. Cabe parênteses? Cabe. Só que é o seguinte, quando eu abro um parênteses, obrigatoriamente, em qualquer estrutura, eu tenho de fechar. Então, aqui, ó, comprei frutas. Abri parênteses e aí eu vou fechar parênteses. Detalhe, eu vou fechar o parênteses antes do ponto, né, gente? Não tem como eu fechar o parênteses depois do ponto. Então, ó, comprei frutas. Abre parênteses, morangos, peras e uvas, que são o aposto de frutas, e o ponto final aqui. Então, tudo isso é permitido. Só que é o seguinte, onde é que está essa estrutura de aposto? Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer
muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, meus amigos aí do YouTube. Nós aqui da Lá Concurso, nós disponibilizamos 20 videoaulas específicas inteiras para quem vai prestar o concurso aí, para o concurso da UF, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Você pode ter certeza, com essas 20 videoaulas aí disponíveis, liberadas para vocês, 100% no YouTube, você já vai acertar um bom par de questões aí na prova. Mas se você quer fazer o nosso curso completo, ponto a ponto digital, com o nosso personal coach, com a organização, contribuir com o site, com o canal aqui da Lá Concurso, convido vocês a se matricular no nosso curso completo, ponto a ponto digital, para o cargo de assistente em administração, tá, da Universidade Federal da Paraíba, edital publicado, edital na praça, por apenas 10 parcelas de R$20. Eu vou repetir: edital publicado, curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, competitivo, com a marca LAC Concursos, por apenas 10 parcelas de R$20. É isso mesmo, gente, né? Então, se você se interessou, clica aqui embaixo, tem nosso link do WhatsApp, direto lá na nossa matriz da Lá Concursos, ou você pode clicar aqui e já ir direto para o site. É garantido, é confiável aqui na Lá Concursos. Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Clique lá. No final da estrutura, então por isso eu pude começar apenas com 2 pontos e colocar e finalizar com 1 ponto. Eu pude colocar um travessão e finalizar com 1 ponto, ou então eu ainda pude colocar entre parênteses e colocar o ponto lá no final. Agora aqui, nessas próximas 2 estruturas, vocês vão reparar que o aposto vai aparecer intercalado. Então, ó, comprei frutas, morangos, peras e uvas para mim. Comprei frutas, morangos, peras e uvas para mim. Vai caber os 2 pontos aqui? Não, é impossível. Por quê? Porque os 2 pontos, ele só vai caber quando esse aposto, quando essa estrutura, que é até uma estrutura de enumeração, porque essa vírgula é uma vírgula de enumeração, então esse aposto marca uma enumeração, a gente sempre vai ter essa posição final. Então, 2 pontos e o aposto lá para o final. Agora, se o aposto está aqui, ó, no meio da estrutura, eu tenho que isolar. E não tem como isolar com os 2 pontos. Na verdade, eu não posso colocar uns 2 pontos aqui e depois colocar uns 2 pontos aqui. Caramba, isso não existe. Mas eu posso colocar um travessão aqui e um travessão aqui. Então, tá certinho. Comprei frutas, travessão, morangos, peras e uvas, travessão para mim. E eu também posso colocar o quê? Parênteses. Então, eu vou colocar o parênteses aqui e o parênteses aqui. Tudo certinho, tudo perfeito. Agora, olhem as próximas 2 estruturas. Como comprei frutas, morangos, peras e uvas, o que fez a alegria de mamãe? Comprei frutas, morangos, peras e uvas, o que fez a alegria de mamãe? Tem como colocar os 2 pontos? Impossível. Você já sabe que os 2 pontos só para quando esse aposto está no final. Aqui eu posso colocar o quê? O travessão e os parênteses. Então, vamos lá. Vamos colocar o travessão. Como a estrutura está intercalada, eu vou colocar o que depois? Eu vou colocar o travessão para poder finalizar. Então, ó, comprei morangos, peras e uvas. Travessão. Essa vírgula, ó, ela é uma vírgula que já existia, uma vírgula obrigatória para mostrar uma estrutura explicativa. Então, travessão, travessão e vírgula depois. Aí, se existe, existe, ué. Tira tudo que está ali com travessão. Comprei frutas, vírgula, o que fez a alegria de mamãe. Tá certinho. Agora aqui, comprei frutas, posso colocar o travessão também. O parênteses. Abro o parênteses, fecho o parênteses e depois coloco a vírgula, porque aquela vírgula ali já tem de estar ali, ela é uma vírgula obrigatória, tanto é que se eu tirar esse aposto aqui, vocês vão ver que aquela vírgula não vai deixar de existir, ela tem de estar ali. Então aqui está a estrutura intercalada, ou seja, a gente sabe que pode sim agora ter uma vírgula depois do parênteses, assim como pode ter uma vírgula depois do travessão, basta que seja uma estrutura intercalada e que aquela vírgula seja obrigatória, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai partir para os exercícios. Então vamos lá, meus companheiros. Primeira questão aí, ó. Eu até tomei a precaução de facilitar a tua vida, marcando em vermelhinho alguns erros de pontuação. Então tá aqui, ó.
está inteiramente adequada à pontuação da frase. Eu quero a certa. Então vamos lá. Como acontece com muitas inovações, a reciclagem é uma ideia. Opa, estou começando a estrutura com um como. Aí você sabe que da mesma forma que eu começo a estrutura com porquê, eu estou tendo ali um porquê causal, quando eu começo a estrutura com como, eu tenho um como causal. Então, ó, como acontece com muitas inovações, opa, eu aqui tenho uma estrutura adverbial causal. Aí eu coloco a vírgula aqui. Beleza, mas eu não posso colocar a vírgula aqui. Por que motivo? Essa estrutura toda funciona como uma adjunta adverbial. Então, não cabe a vírgula ali de jeito nenhum. Então, a gente já vai para a próxima, porque a gente quer o quê? A inteiramente adequada, ou seja, a correta. Agora, olha a próxima aqui. Como acontece com muitas inovações, vírgula. Ok, tranquilo. A reciclagem é uma ideia que, tão logo seja apresentada, nos parece extremamente positiva, ao passo que sua implementação, sobretudo em grande escala, demanda mudanças de comportamento que estão longe de se dar tão rapidamente. E aí, pensa comigo, meu companheiro. Vamos lá. Como acontece com muitas inovações, a reciclagem é o quê? Uma ideia que nos parece. Detalhe, reparem só, se aqui só tem uma vírgula, como é que eu inicio aqui colocando um pronome? Caramba, meio estranho, não é meio estranho? Mas ali a estrutura está certa. Por quê? Porque, na verdade, o erro aqui foi de pontuação. Porque aqui a gente tem, tão logo seja apresentada, uma estrutura intercalada. Então, a ideia é que a gente tem um pronome relativo que atrai o pronome para junto dele. E essa estrutura aqui, ó, é intercalada. Tinha que ter uma vírgula aqui que faltou. Quando a gente tem uma estrutura intercalada, ela tem que ficar entre vírgulas. Então, mais um errinho aqui. Olha a letra C. Letra C, ó, tá perfeita, ó. Como acontece com muitas inovações, vírgula. A reciclagem é uma ideia que, aí, ó, duas vírgulas para marcar a estrutura intercalada, nos parece extremamente positiva, ao passo que sua implementação, sobretudo em grande escala, demanda mudanças de comportamento que estão longe de se dar tão rapidamente. E aí pensa comigo, ó, o que é que demanda? Ó, vamos lá, ó. Como acontece com muitas inovações, a reciclagem é uma ideia que nos parece extremamente positiva. É que, tão logo seja apresentada, intercalada, então fica entre vírgulas, nos parece extremamente positiva, ao passo que sua implementação, sobretudo em grande escala, demanda mudanças de comportamento. O que é que demanda mudanças de comportamento? A sua implementação. Então, eu tenho aqui várias estruturas intercaladas e por isso essas estruturas intercaladas estão o quê? Entre vírgulas, mas não teve o menor problema. Agora olha para a letra D. Como acontece com muitas inovações, vírgula, certinho. A reciclagem é, opa, o que é uma ideia? A reciclagem. Então, estou separando o verbo do sujeito, que é o verbo ser, né, no caso, que marca até um predicativo aqui. Então, está errado. E aqui, ó, como acontece com muitas inovações, vírgula, deveria ter a vírgula aqui, que marca toda a estrutura aqui que foi deslocada. E não depois do como, né, galera? Então, mais um errinho ali que foi de fácil percepção. Agora, a gente vai para a segunda questão. E aí, a nossa intenção é trabalhar diversas formas de cobrança para que a gente possa entender das mais variadas situações possíveis. Então vamos lá, ó. Quando se fala em defesa, trata-se da ampla defesa que abrange o direito de recorrer quando a decisão não for favorável. Então tem aqui a questão. A omissão da vírgula empregada após a primeira ocorrência da palavra defesa acarretaria incorreção gramatical. Então vamos lá. Sim. Ó, não está começando com quando? O quando não marca um valor temporal. Então, ó,
quando se fala em defesa, tudo isso é uma oração subordinada adverbial temporal. Ou seja, tem a função de um adjunto adverbial. E a função de um adjunto adverbial, quando está na posição final, que é a posição original, pode ter uma vírgula facultativa. Mas quando é deslocada assim para o início, tem uma vírgula obrigatória. Se a vírgula aqui é obrigatória, aí o camarada está dizendo, a omissão da vírgula empregada após a primeira ocorrência da palavra defesa acarretaria em correção gramatical. Sim, acarretaria, porque se a vírgula é obrigatória, eu não posso retirar, então teria prejuízo gramatical, teria incorreção gramatical. Então, questão 2, ela está certa. Vamos para a questão 3. Uma questão também para a gente julgar o item aí, ó. Tá assim. Esse diploma jurídico de nome Constituição provém diretamente da nação brasileira, única instância de poder que é anterior, exterior e superior ao próprio Estado. Aí tem aqui, emprega-se a vírgula imediatamente após o vocábulo anterior, que está aqui, ó, para separar elementos que exercem mesma função sintática em uma enumeração. Ok, perfeito, ó. Instância de poder que é anterior, exterior e superior ao próprio Estado. Então, ali eu tenho uma listinha de anterior, exterior e superior. Então, a vírgula enumerativa que separa elementos de mesma função sintática. Questão 3, correta. Vamos para a questão 4. Questão 4 está assim, ó. Às vésperas do centenário de sua morte, 29 de setembro de 1908, Machado de Assis continua a ser uma presença inquietante. De acordo com a gramática normativa da língua portuguesa, o emprego da vírgula no primeiro período do texto, antes de Machado de Assis, não tem justificativa gramatical. Claro que tem, gente. Vamos lá. A vírgula que está aqui, ó. Olha só, às vésperas do centenário de sua morte, 29 de setembro de 1908. Eu tenho ali um adjunto adverbial deslocado. Então, essa é a justificativa. Está assinalando um adjunto adverbial deslocado. Então, se tem justificativa, a questão número 4 ela está errada. Vamos para a quinta questão. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, ó. Quinta questão está assim, ó. Dados da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional mostram que a entrada do país resultará em um bloco com mais de 250 milhões de habitantes, área de 12,7 milhões de quilômetros quadrados, PIB superior a 1 trilhão de dólares, aproximadamente 76% do PIB da América do Sul e comércio global superior a 300 bilhões de dólares. E caramba, agora eu não sei se o outro era dólar ou era euro, hein? Não sou professor de economia, né? Nem de atualidade. Então, ó, o emprego de vírgulas logo após habitante e quilômetros quadrados justifica-se por isolar elementos de mesma função gramatical componentes de uma enumeração. Então, vamos lá. Mais de 250 milhões de habitantes, vírgula. Área de 127 milhões de quilômetros quadrados, vírgula, PIB superior a 1 trilhão e... Então, realmente, tem ali uma vírgula enumerativa que, obviamente, separa elementos de mesma função. Então, questão 5, ela está correta. Vamos para a questão 6. Questão 6 está assim, ó. As medidas serão anunciadas assim que o novo presidente norte-americano Barack Obama tomar posse no final de janeiro. O nome Barack Obama está entre vírgulas porque se trata de um aposto. Sim, perfeito. Vamos lá. Quem é o novo presidente norte-americano? Barack Obama. Essa estrutura não está servindo para explicar quem é o presidente norte-americano? Então, aposto explicativo, questão 6 está correta. Vamos para a questão 7. Questão 7 está assim, ó. Agora, a oposição quer que outros 25 bilhões sejam usados no pacote. O emprego
de vírgula logo após agora justifica-se por isolar a adjunta adverbial de tempo. Perfeito. O adjunto adverbial ele tem que estar na posição final. Quando ele é deslocado, ele pode ter o quê? Uma vírgula. Detalhe. Quando está na posição final, pode ou não pode ter uma vírgula facultativa? Pode. Só que é o seguinte, lembra que eu te falei lá no início da aula? Muitas vezes vão cobrar apenas a justificativa dessa vírgula. Então aqui, tem uma vírgula para isolar um adjunto adverbial de tempo. Tem, porque ele foi o quê? Deslocado. Então, questão 7, correta. Questão 8. Opa, questão 8 é grande, ó. Tá aqui. Em com o tempo, a vírgula separa o adjunto adverbial deslocado. A justificativa do emprego da vírgula é a mesma da passagem transcrita acima em. Então vamos lá, ó. Eu digo aqui, a vírgula bem maior do ser humano nem sempre é como idealizamos. O que é o bem maior do ser humano? A vida. Então essa estrutura explica o que é o termo vida. Então por isso ela fica entre... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, meus amigos aí do YouTube. Nós aqui da Lá Concurso, nós disponibilizamos 20 videoaulas específicas inteiras para quem vai prestar o concurso aí, para o concurso da UF, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Você pode ter certeza, com essas 20 videoaulas aí disponíveis, liberadas para vocês, 100% no YouTube, você já vai acertar um bom par de questões aí na prova. Mas se você quer fazer o nosso curso completo, ponto a ponto digital, com o nosso personal coach, com organização, contribuir com o site, com o canal aqui da Lá Concurso, convido vocês a se matricular no nosso curso completo, ponto a ponto digital, para o cargo de assistente em administração, tá, da Universidade Federal da Paraíba, edital publicado, edital na praça, por apenas 10 parcelas de R$20. Eu vou repetir, edital publicado, curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, competitivo, com a marca LAC Concursos, por apenas 10 parcelas de R$20. É isso mesmo, gente, né? Então, se você se interessou, clica aqui embaixo, tem nosso link do WhatsApp, direto lá na nossa matriz da Lá Concursos, ou você pode clicar aqui e já ir direto para o site. É garantido, é confiável aqui na Lá Concursos. Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Clique lá. Vírgulas, porque é um aposto explicativo. Agora, Deus, ajudai-nos para que nunca deixemos de acreditar nas pessoas. Essa estrutura aqui está funcionando como um vocativo, portanto tem uma vírgula obrigatória. Depois, a decepção, contudo, não deve ser razão única para não tentarmos novamente. Este, contudo, gramaticalmente falando, é uma conjunção. A conjunção ela serve para ligar orações. Então, a posição original de uma conjunção é entre as orações, é no meio das orações. E aqui você vai reparar que não está no meio. Ela foi o quê? Deslocada. Então, fica entre vírgulas por ser uma conjunção deslocada. Agora, conjunção deslocada apenas é o mesmo motivo de um adjunto adverbial deslocado? Não. Agora, olha a próxima. Por agora, vírgula. O melhor é aprender a dividir esforços para atingir objetivos comuns. Esse por agora é ou não é um adjunto adverbial temporal deslocado? Então a justificativa é a mesma. Gabarito, letra D de dado. E na letra E, é preciso ter fé, vírgula, sabedoria e paciência para que as coisas cheguem até você. Aquela vírgula ali é a vírgula enumerativa que isola elementos de mesma função. Tanto é que se eu continuasse eu poderia dizer, é preciso ter fé, vírgula, sabedoria, vírgula, paciência e sorte, por exemplo. Então marquei elementos de mesma função. Gabarito, sem sombra de dúvidas, D de dado. Agora vamos para a nona questão. Nona questão é sensacional. Se liga só, ó. Tá aqui. O emprego correto da vírgula verifica-se apenas na frase. Então, quero a frase certa. Aí, olha a letra A. Quando? O camarada já começou com a conjunção temporal. Então, já sei que vai ter um adjunto adverbial temporal ali. Ó. Quando as instituições falham, aqui tudo isso é uma oração subordinada adverbial temporal, que foi o quê? Deslocada. Então, eu tenho uma vírgula obrigatória.
obrigatória. Então, já tem um erro ali. Vamos continuar dando uma olhada, só por reflexão, né? Quando as instituições falham, o cidadão, que é sempre o maior prejudicado, perde. Quem é que perde? O cidadão. Então, aqui, ó, uma vírgula separando o sujeito do verbo. Está errada essa segunda vírgula aqui também. Agora, vírgula, pois, e aí está certinho, deixa de ter garantidos os caminhos legais para o amplo exercício da cidadania. Ok. Agora, olha a próxima. A democracia brasileira, embora já esteja consolidada, embora é uma conjunção concessiva, embora já esteja consolidada, é uma oração subordinada adverbial concessiva, que não está na posição final, não está na posição original. Ela foi deslocada, ela está no meio, então ela é uma oração intercalada, tem que ficar entre vírgulas. Então a democracia brasileira, vírgula, embora já esteja consolidada, vírgula, é recente, vírgula, pois o país viveu um longo período sob comando de dirigentes não escolhidos por eleições diretas. Terceira, a lei determina que, olha só essa vírgula, aqui eu tenho uma conjunção integrante. Como é que eu sei? A lei determina isso. Então, se aqui é uma conjunção integrante, não pode ter vírgula de jeito nenhum. Então, ó, a lei determina que todos os cidadãos, vírgula, independentemente de sua condição social, vírgula. Essas duas vírgulas aqui, elas estão corretas, porque marcam uma estrutura intercalada. Então, a lei determina que todos os cidadãos, independentemente de sua condição social, têm direito à educação gratuita e de qualidade em todos os níveis, mas certinho, ó. Mas nem todos podem usufruir desse direito. Então, tinha ali um erro apenas, né? Aquela vírgula estava errada. Letra D. O jeitinho, vírgula, fenômeno generalizado no Brasil, vírgula. O que é o fenômeno generalizado no Brasil? O jeitinho. Então, aquela estrutura ali está indicando, está explicando o que é jeitinho. Então, aqui eu tenho a estrutura explicativa, eu tenho um aposto explicativo. E, então, a vírgula é obrigatória. Tá certo. O jeitinho, fenômeno generalizado no Brasil, dificilmente é avaliado como dano social. Isto é, isto é uma estrutura explicativa. E na língua portuguesa, toda estrutura explicativa fica entre vírgulas. Isto é, por exemplo, e por aí vai. Então, ok. Gabarito, letra D. Vamos dar uma olhada na E. Terminado o debate. Sublinha tudo isso daqui, ó. Eu vou te dar o nome do camarada. Aqui a gente tem uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de particípio. Quando terminou o debate? Assim que terminou o debate. Então, como eu começo com particípio e eu não tenho a conjunção, o verbo não está ali flexionado, ele está numa estrutura nominal, eu sei que é uma forma reduzida, mas não deixa de ter a função sintática de adjunto adverbial. Detalhe, não está no final da oração, está no início da oração, portanto foi deslocado, está fora de sua posição original, tem que ter uma vírgula obrigatória. Então, terminado o debate, vírgula. Foi a vez de todos se confraternizarem numa agradável parada para o cafezinho que já se encontra na lista das instituições nacionais. Aquela vírgula ali marca uma oração subordinada adjetivo explicativo. Então tá certinho. Então o único erro aqui foi o erro que não separou a oração subordinada adverbial deslocada, ok? Então gabarito da questão 9, letra D de dado. Então turma, para finalizar aí, como é de hábito, uma mensagenzinha bacana para vocês, tá? Hoje eu estou meio cansado, né? Acho que a aula foi puxada, então se liga só, Humildade não te faz melhor que ninguém, mas te faz diferente de muitos. E aí eu sei que é difícil. É difícil você ser humilde, até quando o camarada te testa. Por exemplo, você é um bom profissional na sua área, e aí o camarada vem com deboche, quer te derrubar, ele quer te desestabilizar. Meu companheiro, não liga para esse cara não. Esse cara com certeza tem algum problema. Melhor coisa é você ignorar, já que ele quer te derrubar. Agora, você não precisa ser soberbo em nenhuma situação. Agora eu estou estudando para concurso, sou sinistro. E aí você começa a estigmatizar aquela pessoa que é da sua família, que, coitado, ainda não teve a oportunidade de estudar, de repente, ou até mesmo não quer, por
uma questão de ideologia, ou então não é um momento, ou então não está com grana, mas não significa que só porque você está estudando, porque você tem alguma coisa a mais, que você é melhor que aquela pessoa. Então, preste atenção nisso. Humildade é algo que faz toda a diferença na vida. Humildade. Então, é isso, galera. Avalie a aula, porque é sempre feita com muito carinho. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Ide em paz e que o Senhor sempre, sempre vos acompanhe. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, meus amigos aí do YouTube. Nós aqui da Lá Concurso, nós disponibilizamos 20 videoaulas específicas inteiras para quem vai prestar o concurso aí, para o concurso da UF, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Você pode ter certeza, com essas 20 videoaulas aí disponíveis, liberadas para vocês, 100% no YouTube, você já vai acertar um bom par de questões aí na prova. Mas se você quer fazer o nosso curso completo, ponto a ponto digital, com o nosso personal coach, com organização, contribuir com o site, com o canal aqui da Lá Concurso, convido vocês a se matricular no nosso curso completo, ponto a ponto digital, para o cargo de assistente em administração, tá, da Universidade Federal da Paraíba, edital publicado, digital na praça, por apenas 10 parcelas de R$20. Eu vou repetir: edital publicado, curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, competitivo, com a marca LAC Concursos, por apenas 10 parcelas de R$20. É isso mesmo, gente, né? Então, se você se interessou, clica aqui embaixo, tem nosso link do WhatsApp, direto lá na nossa matriz da Lá Concursos, ou você pode clicar aqui e já ir direto para o site. É garantido, é confiável aqui na Lá Concursos. Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Clique lá